pessoa e você precisa perceber esses ataques e também como vencer. 3 ataques que acontecem na mente, que muitas pessoas deixam isso passar desapercebido, achando que, sabe, é algo normal, quando na verdade são ataques espirituais, são ataques contra a mente. E como vencer esses ataques? São mais comuns do que a gente imagina. E depois também nós vamos orar, Seja bem-vindo, você que está chegando. Se você puder, já deixa aí sua curtida, porque quando você aperta aí no like, o YouTube mostra para mais pessoas essa palavra e mais pessoas são abençoadas através do que está sendo liberado aqui, ok? Então, Deus estava me dando aqui essas 3 coisas, que muita gente não percebe que é sim um ataque espiritual. E às vezes quando você está com a mente um pouco cansada, isso pode também vir a acontecer. Só que eu creio que quando nós estamos diante de Deus e quando nós passamos tempo com Deus, nós somos renovados, nós somos restaurados. Mais cedo eu falei com você aqui algo muito importante, que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Ó, Itatiba aqui conosco, glória a Deus, Natália, Rosária, Davi, Patrícia, Paraná, né? Glória a Deus. Débora, mais cedo eu falei com vocês aqui de uma forma prática. Santa Clara do Oeste, olha lá, glória a Deus. Mais cedo eu falei de uma forma prática, como você pode ali ser fortalecido por Deus. Como você pode ali de uma maneira prática, né? Você receber uma força, uma energia, né? Da parte de Deus. Então eu falei isso aí mais cedo, deixei aqui registrado para você. Se você está sem forças ou se você está precisando vencer uma ansiedade ou uma mente agitada, eu falei para vocês mais cedo sobre isso, como vencer isso. Agora, 3 ataques que Deus estava me dando aqui para falar com você hoje e como vencer esses ataques, que são sutis. Muitas pessoas não percebem que estão sendo atacadas espiritualmente e correm o risco de sair da vontade de Deus e de fazer coisas que sabe que não é da vontade de Deus para elas, simplesmente por não estar percebendo esses ataques. Sabe, nós vamos orar, Virgínia, glória a Deus, nós vamos orar daqui a pouco por curas, por milagres e pelo seu pedido de oração. Ó, tanta gente chegando de surpresa, não enviamos o link, então assim que terminar, compartilha. Faz uma lista aí com 100 pessoas e compartilha essa oração. Creio que Deus vai continuar te abençoando muito. O primeiro ataque que é sutil na mente de uma pessoa, para fazer ela desistir ou parar, ou para, sabe, trazer ali um bloqueio, um impedimento ao que Deus tem para a vida dela. O primeiro ataque é a dúvida e a incredulidade. Sabe, o inimigo tenta colocar pensamentos de dúvida. E é um pensamento inicial que é como se fosse uma semente. Ele começa a pôr uma pergunta ali, sabe? Será que isso aí vai dar certo mesmo? Será que você está fazendo a coisa certa? Né? Ele começa então a fazer as pessoas questionarem até das promessas de Deus. Então, muitas vezes, quando você está batalhando com muita dúvida e muita incredulidade, isso pode ser sim um ataque espiritual. Pode ser sim um ataque espiritual. Em Tiago capítulo 1, versículo 6, nós vamos orar. Eu nunca gosto de apresentar um problema se eu não vou ter a solução para falar. Então eu não falo daquele assunto até que Deus não me dê a solução. Não é verdade? Como eu posso apresentar para você um problema ou uma estratégia ruim contra você e não te dar a solução? Né? A solução é Jesus, a solução é a palavra de Deus. E eu creio que o Espírito de Deus está operando aqui com uma unção especial. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida. O poder de Deus vai agir na sua vida. E se você está sendo atacado com dúvida, com incredulidade, Deus vai estar liberando uma grande vitória para você nesse momento. Aqui em Tiago capítulo 1, versículo 6 diz: mas quando pedir, peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, escuta bem, pessoas que estão aqui hoje,
sabe? Essa é uma primeira coisa que Deus estava me dando. Pessoas que estão aqui hoje. E se você está tendo muita dúvida, será que eu estou fazendo o que é certo? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou no tempo certo? Então, muitas dessas perguntas, o que você deve fazer com isso? Você deve colocar diante de Deus, para não se tornar um problema espiritual para você. Você está vendo? Uma época, eu tive a oportunidade de estudar isso na faculdade. Eu fiquei 3 anos na faculdade de psicologia, 3 anos, né? E eu lembro que a gente tinha uma matéria lá, que ela falava sobre a influência do corpo físico também na parte mental. Então, tem coisas que sim são mentais, mas você deve entender que o homem, ele é um ser espiritual. Então, não tem, até para os especialistas, muitas vezes é difícil separar a espiritualidade de algumas áreas específicas da ciência. Então, escuta bem, a primeira instrução para você é você ter uma boa alimentação e ter uma atividade física, né? Mas existem dúvidas, existem inseguranças que vêm sim com uma raiz espiritual. E você vai ver que tem pessoas que vão fazer determinados rituais em diversas religiões do mundo. Elas precisam o quê? Elas precisam estar em jejum para participar do ritual. Então, você vê que a alimentação, ela está ligada diretamente à nossa vida. Você vê, tanto, sabe, em todo tipo de religiões do mundo. Então, se você está batalhando com dúvida, incredulidade, Deus não quer que você seja assim. Deus não quer que continue assim com você. E nós vamos orar aqui, sabe? Eu creio que Deus pode te curar fisicamente. Eu creio que Deus pode te dar uma instrução também para você cuidar melhor da sua alimentação, né? Os 3 melhores alimentos do mundo, e nós vamos orar. Na parte física, eu estava pesquisando esses tempos atrás, eu tive um sonho que eu chegava e comia um abacate, comprava um abacate no mercado. E depois eu descobri que o abacate é um dos 3 melhores alimentos do mundo. Abacate, ovos, né, e couve. São 3 muito nutritivos, né? E você já sabe também que o excesso de açúcar atrapalha a nossa vida. Até os empresários já sabem disso. E muitos investidores, eles já não querem mais continuar fabricando muito açúcar, porque muito açúcar também influencia a nossa vida. Você está ouvindo isso? E eu tenho esse dado já há muito tempo, né? E eu já venho falando com vocês aqui há mais de um ano sobre isso, né? Então tem coisas assim que a alimentação influencia, tem coisas assim que são científicas, porém nem tudo é por causa de falta de alimentação, nem tudo é questão natural, é questão física. Às vezes tem algo espiritual vindo para colocar um monte de dúvida na sua cabeça e não deixar sua mente ser firme. Por quê? Porque o inimigo sabe, se ele atacar você com dúvida, então você fica uma pessoa instável, você fica uma pessoa insegura. Você está ouvindo isso? Mas você não vai mais ficar assim. Eu declaro que o poder de Deus está te tocando. Eu estou sentindo o poder de Deus sendo liberado aqui. E Deus está colocando em você uma confiança. Deus está tirando todo espírito de dúvida, de incredulidade, todas as razões espirituais ou naturais que vieram contra você para te enfraquecer. Todo mal agora eu declaro que seja destruído em nome de Jesus. E uma segunda coisa aqui é o medo e a ansiedade. Eu coloquei coisas compostas aqui porque vai atingir mais pessoas com essa palavra. Na verdade, nós vamos orar. Quando o inimigo cria, muitas vezes o inimigo cria situações na mente de uma pessoa para provocar nela medo, para provocar nela uma preocupação, né? Isso caminha junto com a ansiedade. Por quê? Porque tira a paz, sabe? A Bíblia diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, toda vez que vier para você uma preocupação ou um medo, considere que isso é Deus te chamando para oração. Se você não está se sentindo bem fortalecido em orar nesse momento, enquanto você está se desenvolvendo espiritualmente, você pode contar com a oração de alguém. Você pode e deve contar com a oração de alguém.
O evangelho é para ser compartilhado. A nossa vida com Deus é para andarmos juntos. Não é verdade? Agora, você também precisa se fortalecer espiritualmente, porque você não pode continuar vivendo na dependência de outro. Você precisa por um tempo ir se fortalecendo, talvez alguns meses, alguns anos se fortalecendo, para você também poder ajudar outras pessoas que estão ao seu redor. Sabe, você não pode se acostumar a ser um bebê espiritual para o resto da sua vida. Sabe, você não pode aceitar estar com 40 anos na igreja, 50 anos na igreja, 20 anos, não sei quantos anos você está, e ficar sempre um bebê espiritual. Não, então o que eu faço para amadurecer? Oração, jejum e leitura da palavra. Esse é o básico, né? Esse é o básico. E a partir daí, Deus vai te encaminhar para as outras coisas. Eu também te oriento a ler, por exemplo, um bom livro sobre batalha na mente, à luz da Bíblia. Um bom livro também sobre as emoções, sabe? Especialmente algum livro sobre as emoções à luz da Bíblia. Então, nós precisamos nos desenvolver. Tem coisas espirituais que Deus vem e descarrega em nós. Mas a renovação da nossa mente, nós precisamos nos comprometer com ela. Por exemplo, o medo é um espírito. Por que a Bíblia fala do espírito do medo? Esse espírito do medo, ele trabalha fazendo indagações. Como nós já falamos aqui, para trazer dúvida, incredulidade, né? Isso também pode ser raiz espiritual. E o espírito do medo também, ele vem te fazendo duvidar de coisas que Deus te falou. Ele vem provocando ali uma preocupação. E muitas vezes um pensamento que você acha inofensivo, um pensamento que você acha normal, sabe? Dizendo assim, olha, isso aqui, algum momento vai dar errado, sabe? Você está achando que ali que você está sendo uma pessoa bem consciente, quando na verdade não é isso. Tem um ataque espiritual por trás, porque o inimigo ataca muitas vezes nos pensamentos. Então, como que eu resolvo isso? Quando eu oro e quando eu também encho a minha mente com a palavra de Deus. Você está ouvindo isso? Então, eu quero dar essa instrução e nós vamos orar, porque eu creio que Deus quer te levar a um crescimento espiritual. Eu creio que Deus também quer agir no seu emocional. Você está vendo isso? E, sabe, eu quero ver pessoas aqui falando que a partir dessa oração e a partir das orações aqui estão totalmente diferentes, tanto espiritualmente como emocionalmente. Uma outra coisa muito importante aqui, que é um ataque espiritual sutil e que as pessoas às vezes não percebem, é quando vem um desânimo muito grande para você. Pode ver, você estava animado, você estava cheio de expectativa num projeto, você estava cheio de expectativa, sabe, em algo ali que você estava fazendo, e de repente vem aquele desânimo, né? Então, muitas vezes o inimigo tenta confundir a mente das pessoas, né? E a pessoa se sente desorientada, se sente desmotivada, né? Não quer mais seguir em frente de algo que ela queria muito, de repente não quer mais, sabe? Isso não é normal. Muitas vezes é sim um ataque espiritual. E mais uma vez, como resolve? Se resolve em oração. E eu quero falar uma coisa aqui para você bem prática. Você sabe como cura traumas? Sabe? Se você for estudar no meio secular, eles vão falar. Tem algumas formas, né? Tem formas também holísticas, enfim. Agora, para ser prático aqui, uma forma de curar trauma, por exemplo, é a pessoa que consegue ficar em silêncio, ou pessoa que através de um som, através de uma música, consegue receber cura. Agora, você vê o que eu tenho orientado vocês aqui há 1 ano e 3 meses, mais ou menos, sobre passar um tempo de silêncio diante de Deus, ouvindo o instrumental. Você que está aqui há mais tempo, você que está aqui pela primeira vez ou que chegou depois, está tudo bem. Está tudo bem também, que bom que você está aqui. Agora, escreve aqui, eu lembro que você já falou sobre isso, né? De passar tempo com Deus, de colocar um instrumental e ficar recebendo do Espírito Santo. Você vai ver que profetas, quando iam profetizar, no Velho Testamento em especial, eles chamavam tangedor, chamavam músico, chamavam música. Então, olha lá, eu lembro. Olha lá, eu estou aqui, o de repente de Deus, olha lá. Pastor, no de repente de Deus, fiquei assim, ore por mim. Eu não vi a mensagem anterior, mas vamos orar assim. Olha lá, eu lembro, glória a Deus. O que acontece? Então, muitas vezes, quando eu estava estudando, muitas coisas que a ciência descobriu, a Bíblia já fala isso há muito tempo. Eu falei para vocês aqui, eu tive numa palestra essas semanas atrás, na minha cidade, e o que aconteceu?
a moça falou assim, morte é ausência total de energia. Então, se você está sem energia, se você está desanimado, desanimada, então você está sem vida, você precisa de vida. Agora, qual é a raiz desse desânimo? A raiz do desânimo é uma preocupação? A raiz do desânimo é que você está se importando muito com a opinião dos outros? A raiz do desânimo é que você não está dormindo direito? Você não está se alimentando bem? Você tem que ir na raiz do desânimo e resolver isso, né? O seu sono, sua alimentação, sua vida de oração. Sua vida de oração. A leitura pelo menos de um capítulo da Bíblia por dia, ou pelo menos meditar em um versículo da Bíblia. Sabe, eu estou compartilhando um tesouro aqui com você. E quando ela falou isso, morte é ausência total de energia. Sabe o que veio para mim? Veio para mim aquele versículo lá de Provérbios. Na mesma hora, quando ela falou morte é ausência total de energia, veio para mim assim, aquele versículo de Provérbios que fala assim, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. E ela ia dizendo que pessoas muitas vezes ficam ansiosas, preocupadas. Isso traz o quê? Vai levar ela para um desânimo. Vai culminar em um desânimo, sabe? E você vê como a palavra de Deus, ela é sempre a verdade. E como a palavra de Deus está sempre certa. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Você vê? Na Bíblia, há milhares de anos atrás, Deus já estava inspirando Salomão a escrever. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. E o que acontece? Talvez você entrou aqui, desanimado, talvez você entrou aqui desmotivado, desorientado, e você precisa entender que a confusão mental e o desânimo também é um ataque espiritual. Muitas vezes você está assim na vontade de Deus, muitas vezes você está assim no querer de Deus para você, e esse é só um tempo de espera, ou é um tempo de ajuste, ou é um tempo de amadurecimento, e o inimigo vem querendo colocar desorientação na mente. Você está vendo? Você quer ver uma coisa? Olha que Deus está acabando de me dar aqui, ó. Tem gente aqui que tem dons espirituais. Tem gente aqui que tem sensibilidade espiritual. E o inimigo está atacando muito a sua mente. Por quê? Porque se você entrar no querer de Deus, sabe, você vai causar um estrago no inferno. É forte, né? Se você entrar no querer de Deus, aí muita coisa vai acontecer. Deus vai abençoar muito você e vai abençoar pessoas através de você. Por isso que está vindo essa confusão mental, esse desânimo, e você não percebe. Você fala, mas Deus, o que está acontecendo? Né? Já fez um check-up, se você não fez, faça um check-up da sua saúde física. Também que isso é muito bom. Mas muitas vezes, sabe o que acontece? Você tem uma alta sensibilidade espiritual, principalmente, se você tem uma alta sensibilidade espiritual, você deve estar atento. Por quê? Porque o inimigo vai batalhar contra você. Até quando você está certo, ele vai querer fazer você acreditar que você está errado, sabe? E se você está errado mesmo. Tem que deixar Deus te corrigir, porque a gente não pode ficar errado. A gente precisa amadurecer e crescer espiritualmente. Não é verdade? Agora, escuta bem. Muitas vezes a confusão mental e o desânimo é o inimigo querendo atrapalhar porque você está no caminho certo, porque você está no querer de Deus para a sua vida, e você só está no tempo de espera, no tempo de ajuste, no tempo de amadurecimento. Você está ouvindo isso? Muitas vezes, quando nós não discernimos um ataque espiritual sutil, a gente pode, sabe, tomar a decisão errada. A gente pode desanimar em momentos cruciais, exatamente naquele momento em que Deus estava preparando uma rampa, Deus estava preparando um crescimento, Deus estava preparando algo para você. Você está ouvindo isso? Então, escuta bem, porque, olha o que diz aqui, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão. Então, Deus é Espírito, e Deus sempre fala uma coisa certa, uma coisa objetiva. Sabe, eu fico impressionado com Deus. Esses dias eu não lembro o que eu falei para uma moça. Eu vou lembrar, tá aqui. Agora, eu fui orar para uma moça no fim do culto, ela tava, a mãe dela ali, estavam algumas pessoas da família, e eu fui orar. E Deus me deu algo assim para ela. Você precisa abrir os seus olhos e valorizar aquilo que você tem. Alguma coisa assim, mas viu uma palavra de um tão impacto, uma palavra tão objetiva, sabe, uma palavra assim que causou um impacto, uma cura sobre a vida dela.
que eu fiquei surpreso. Eu falei, nossa, eu não teria capacidade de falar uma palavra dessa para ela. Por quê? Porque Deus, ele é sempre objetivo. Deus, ele não, sabe, nós como homens podemos às vezes não ser tão objetivo em algum momento, né? Mas Deus não. Deus, quando ele vem, ele fala, sabe, Deus é cirúrgico. Deus sabe a palavra que você precisa. Deus sabe a cura que você precisa. Deus sabe o agir sobrenatural que você precisa. Então, Deus não tem nada a ver com confusão mental, nem com desânimo, nem com falta de fé. Você está ouvindo isso? Então, Deus te trouxe aqui hoje para dizer, ele está destruindo agora todo ataque espiritual contra a sua vida. E ele também quer que você encha a sua mente com a palavra de Deus. Eu quero orientar você. Eu quero orientar você, você ter um livro de papel para você ler, né? E você também lê, né? Eu já falei aqui antes sobre ler a sua Bíblia também, né? E ler a Bíblia no celular, eu não sou nada contra. Pelo contrário, eu também leio a Bíblia no celular. E glória a Deus por isso. Mas, sabe, às vezes no celular também tem essa questão da tela, de muita coisa assim. Às vezes é bom você pegar no papel também. Escuta bem o que eu estou falando. Não estou falando nada contra a Bíblia. Se tiver Bíblia, tem, sabe, de qualquer tipo de coisa, a Bíblia é sempre palavra de Deus. Mas para você também focalizar mais a sua mente, né? Muitas vezes é importante você focalizar na sua Bíblia de papel. Você está vendo isso? Então eu quero orar por você agora e eu creio que Deus está te dando discernimento de algumas batalhas que você está passando aqui. Eu fiquei feliz de ver aqui porque quando Deus me dá instrução, né? Eu falo, Deus, é uma instrução para oração. Eu falo, tudo bem, né? Tudo bem. E nos encoraja muito. Eu estou vendo aqui o testemunho da Thaís, ela escreveu. Olha lá, está falando que ela está recebendo. Deus está usando fortemente, né? Mas depois vem no pensamento que não foi Deus. Ela é a confirmação para mim, tá vendo? Então, quer dizer, Deus nunca fala negativo. Deus nunca fala confusão. Deus, o que Deus fala é fé. Deus fala fé. Você tá vendo? Se às vezes vem um medo, uma insegurança, pode saber que não é Deus falando com você sobre isso. Porque Deus sempre fala algo objetivo. Deus sempre fala algo claro para você. Ok? Vamos orar? Vamos orar? E Deus está dando vitória para pessoas aqui de ataques espirituais sutis, que muitas vezes as pessoas não percebem esses ataques, né? O primeiro ataque da dúvida e da incredulidade que nós falamos. Você está chegando agora, pega do começo, que eu creio que vai ser uma palavra, uma instrução crucial, uma instrução importante para a sua vida. O segundo ataque é o medo e a ansiedade. E o terceiro é a confusão e o desânimo, uma confusão mental, uma desorientação, uma falta de motivação para seguir em frente dentro de coisas que Deus tem para você, dentro de coisas boas para a sua vida. Então, eu quero orar agora e quero que você coloque aqui se você tem o seu pedido de oração. Sabe, eu creio que Deus, eu não gosto de jogar palavras ao vento, sabe? Eu creio que Deus está falando com alguém aqui sobre projetos que você tem de trabalho ou de negócios, sabe? E você estava bem decidido ou bem decidida. Tem alguém aqui que estava bem decidido e de repente começou a vir uma confusão, um desânimo, sabe? E sempre que a gente entra em algo novo, é normal ter algum desafio, porque são experiências novas. Mas talvez o que você precisa não é desistir, mas é ter um pouco mais de orientação de Deus e também estudar essa área que você vai entrar. Hoje em dia existem tantos livros que você pode ler sobre esse negócio que Deus está te dando, ou a mentalidade que você precisa para avançar dentro de algo que Deus tem para você. Então eu quero te orientar a você investir no seu espiritual, investir também no seu desenvolvimento pessoal, que eu creio que isso vai ser muito importante para a sua vida. Se você não colocou ainda, coloca aqui, eu tenho o meu pedido de oração. Sabe o que Deus está falando aqui para mim? Deus vai abrir as portas no momento certo, sabe? Deus, eu vejo como se fosse contrato assim, sabe? E Deus vai trazer contratos para alguém que está aqui. Tem alguém que está aqui, que você está orando aí, e Deus está falando com você. Pega como uma palavra de Deus para a sua vida. Tem alguém aqui que está ficando todo arrepiado, sabe? O que é isso? Nós não somos guiados por sentimento.
mas quando Deus fala no espírito, ele traduz para a alma muitas vezes. E Deus sabe do momento que você precisa de um toque. Sabe? Não é porque você é imaturo, não. Tem situações que sim, a pessoa às vezes está chegando ainda para Jesus e ele libera aquele poder para tocar mesmo a pessoa, né? Mas tem momentos que não é, que Deus sabe o momento que você precisa de um toque. E Deus está falando aqui com alguém, ó, que ele está trazendo contratos. Vai vir contrato aí para sua mão. Vai vir contratos aí para você. Deus vai trazer contratos que vai ser uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Olha como uma palavra simples dessa, Deus vai trazer contratos, olha como o Espírito Santo está tocando você. Tem gente aqui que está sentindo algo aí, está sentindo um arrepio. Isso é do Espírito Santo. Deus movimenta no Espírito, Deus fala no Espírito, Ele traduz isso para a alma e toca também no seu corpo físico, como consequência da palavra liberada. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha agir agora e destruir toda astúcia e toda cilada do inimigo contra as vidas que estão aqui, sobre a vida de cada um e sobre cada família aqui representada. Eu peço agora que o Senhor destrua tudo aquilo que o inimigo construiu com uma dúvida, com uma incredulidade. Tudo aquilo que o inimigo construiu com medo, com ansiedade, com a confusão mental ou com o desânimo. Eu peço que o Senhor venha destruir agora e colocar por terra agora toda estratégia maligna contra as vidas que estão aqui. Eu peço que o Senhor libere o seu poder agora. E peço que o Senhor libere agora uma unção de libertação, em nome de Jesus. E também uma unção de milagres, para trabalhar em favor de cada um. Pai, eu sei que tem pessoas aqui que têm dons espirituais. Eu sei que tem pessoas aqui que também têm dons naturais. E que, se elas viverem esse propósito, o seu reino vai ser muito acrescentado. Se elas viverem algo que o Senhor tem para elas, isso também vai culminar em muitas pessoas chegando para o seu reino. Vai culminar, Pai, em muitas bênçãos. Vai culminar na manifestação do seu reino aqui na terra. E eu peço que o Senhor venha agora destruir todo intento de Satanás, toda astúcia, toda cilada, toda estratégia do inimigo. Eu dou uma ordem, caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, desperta cada um aqui para a vida de oração. Pai, desperta cada um de nós a cada dia para a vida de oração e para estarmos sensíveis ao seu querer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está protegendo a sua mente. Deus está protegendo o seu coração. E Deus está falando aqui com você. Deus está falando aqui com você. Eu tenho um plano aí que eu tenho colocado no seu coração. Deus tem colocado um plano. Tem alguém aqui que é organizado, que é organizada. Porque tem gente que fica com um plano só na cabeça. É bom também. Deus conhece seus pensamentos. Mas tem gente também que tem um plano, que escreve o plano, ó. Tem gente que vem assim no caderninho, ó. Escreve o plano. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Tem gente aqui que apresentou o plano diante de Deus, mas acha que Deus não viu. Acha que Deus não viu esse bilhete. Sabe? Deus viu? Sabe? Deus está falando aqui com alguém. Deus viu o plano. Deus viu aquilo que você está planejando e vai dar certo. Sabe? Deus vai te orientar em tudo. Coloca tudo isso em oração. Se você está precisando de uma conexão com alguma pessoa específica, Deus vai te conectar com pessoas. Se você está precisando também de uma instrução, sabe? Então, Deus vai trazer a instrução necessária. Talvez seja o momento de você engajar na sua leitura bíblica, pelo menos um capítulo por dia, ou meditar em um versículo da Bíblia por dia. Você sabia que um versículo você pode meditar por um dia, ou quem sabe por uma semana. Eu já vivi épocas da minha vida que por um mês inteiro, ou várias semanas talvez, não lembro a quantidade, eu continuei meditando em um único versículo, cavando aquele único versículo, pegando vários comentários bíblicos, várias coisas para acrescentar naquele versículo. Você está vendo? E Deus está falando aqui com alguém, ó. Vai ter um plano aí que Deus colocou no seu coração. E esse plano, ele vai acontecer. Talvez está precisando um pouco de instrução, talvez está precisando um pouco mais de perseverança em oração, mas vai acontecer. Sabe? Nós não podemos negligenciar
o conhecimento. Você está vendo? O conhecimento sobre as coisas espirituais, em primeiro lugar, e também o conhecimento da área aí que Deus tem colocado no seu coração para trabalhar ou para fluir, em nome de Jesus. Você está vendo? A gente não pode ser religioso e falar, agora eu vou estudar só a Bíblia. Nós vamos estudar só a Bíblia em primeiro lugar, mas Deus também te dá uma missão. Por exemplo, se Deus te dá uma missão de abrir uma empresa, um exemplo, ou se Deus te dá uma missão de ser um profissional em determinada área, é óbvio que você vai precisar estudar sobre aquela área, né? Como a pessoa, se Deus chamou para ser um médico, ele vai ter que estudar a medicina, não é verdade? Você está ouvindo? Nós vamos orar aqui, vamos agradecer já. Já oramos, vamos agradecer. Se Deus chamou alguém para ser, sei lá, né, alguma coisa, ele vai ter que estudar aquela área. Você está vendo? Então, não fica com a mentalidade assim, religiosa, não. Vai vir, Deus vai fazer Deus dá sabedoria, Deus dá inteligência. Eu já contei testemunho para vocês aqui. Um rapaz, quando nós oramos, ele falou que ele sentiu que naquele dia algo tocou ele. E ele não sabia bem o que era. E Deus tinha me dado uma palavra que Deus ia usar ele na área de tecnologia. Eu estava em outro lugar, em outro estado, né? E depois recebi um testemunho ele falando, sabe que depois daquele dia, tinha coisas que eu me esforçava, ele estudava para entender e não conseguia. Depois da palavra que ele recebeu, ele começou a entender, ele teve clareza mental para operar naquela área que Deus tinha chamado ele. Você está vendo? Então é isso que Deus vai fazer com você, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e eu oro por cada família aqui representada, pelos casamentos. Eu vi pessoas aí pedindo oração pelo casamento. Eu oro pelo casamento, Pai, de cada um que está aqui. Pai, eu peço que o Senhor venha também destruir todo o ataque espiritual contra os casamentos. E peço também que o Senhor dê sabedoria, Pai, sobre cada um que está aqui em nome de Jesus. Declaro saúde sobre o pedido, declaro saúde sobre todos os enfermos, em nome de Jesus. Se tem benefícios aí, benefícios travados, eu vi aqui, quando Deus revela, Deus revela. Agora eu estou vendo aqui, quando benefícios que estão travados, eu dou uma ordem que sejam destravados agora, de cada pessoa que está aqui representada. Inclusive sobre benefício, nós estamos indo de um testemunho muito poderoso. Tinha alguém que nem o especialista lá de aposentadoria entendeu. Porque ele falou, não está saindo aposentadoria de ninguém. Nem entendi por que o seu chegou. Sabe o que aconteceu? Há poucos dias aquela pessoa tinha recebido uma palavra. Você está vendo? Deus nos deu uma palavra, eu falei, Deus está destravando aí. Deus, e um detalhe aqui, eu nem chamei a pessoa, nem falei para você. Mas na hora que eu falei assim, Deus está destravando, ela sentiu o poder de Deus, eu falei, essa palavra é para mim, pegou a palavra, já destravou. Você está vendo? O especialista falou assim, nossa, mas não está saindo ao benefício de ninguém, só saiu o seu. Pois é, sabe, uma palavra muda a história, uma palavra liberada do trono de Deus, uma palavra de Deus, uma palavra realmente de Deus, ela movimenta muita coisa aqui na terra, sabe? E está chegando um tempo aí na sua vida que palavras vão se concretizar. Está chegando um tempo na sua vida que Deus vai trazer uma alegria na sua casa. Deus vai trazer uma alegria na sua vida. Você crê nisso? Então continua na presença de Jesus. Que Ele tem muita coisa a realizar na sua vida. Sabe, tem muita coisa boa para acontecer na sua história. Você não vai desanimar agora. Deus está fortalecendo aqui os fracos, os cansados. Você que está entrando numa exaustão, Deus está fortalecendo você. Deus está trazendo um vigor novo. Deus está trazendo uma unção nova. Deus está liberando um poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Deus está fortalecendo pessoas aqui também fisicamente, em nome de Jesus. Eu vi o Senhor dizendo aqui, não sei se são ossos ou se são nervos. Sabe, isso é um nervo que tem, ou é um pequeno osso, não tem o joelho, por exemplo, não tem o joelho, e aquele ossinho que fica assim no joelho, aquele ossinho mais fino assim que fica na região do joelho, essa região assim, Deus está tocando e Deus está fortalecendo essa região aí, um pouco abaixo do joelho de alguém que está aqui. Algo, eu não sei se isso é um nervo, se é um pequeno osso, sabe? Você que está com uma dor um pouco para baixo do joelho, como se fosse atrás do joelho, você entende? Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tem alguém que está com alguma dor,
Jesus está te curando agora. Eu declaro cura agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não, cartilagem é o que tem na frente do joelho, não é? Esses dias Jesus deu cartilagem nova para quem estava na live, né? Mas essa aí é na parte da frente, não é? Mas isso que eu estou falando, sabe aquele ossinho que fica assim atrás do joelho? Sabe? De repente Deus me mostrou, eu vi uma visão dessa região do joelho. Dessa região do joelho. E eu creio que Jesus está curando agora, em nome de Jesus. Isso é menisco? Eu não sei. Menisco é uma palavra que Deus me deu a semana passada ou retrasada, né? Essa aí já aconteceu. Você vê? Glória a Deus, né? E é que eu não vou levantar aqui. Eu vou levantar. Eu vou quebrar o protocolo. Me ajuda aqui. Eu vou mostrar e nós vamos... Já está agradecido, já terminou a live praticamente. Olha lá. Não tem, olha aqui, ó. Não tem essa região aqui, ó. Olha lá. Aqui é o joelho, né? Não tem aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Tem um ossinho aqui, ó. Um ossinho aqui, ó. É nessa região, ó. Nessa região aqui, ó. É isso. É isso, gente. Que especial. Recebe cura em nome de Jesus. O interessante é que sempre que Deus mostra, acontece. Quando a cura vem por revelação, ela tende a acontecer muito rápido. A maioria das vezes acontece rápido. E quando não acontece rápido, já pode se preparar que em algum momento acontece em nome de Jesus. Gente, que especial. Estamos sempre aqui. 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Tá bom? Manda seus testemunhos. Sempre que você tiver testemunho, pode mandar. Tá bom? Hoje eu vou responder as mensagens, tá? Hoje ainda não respondi, tive alguns compromissos, cheguei agora há pouco. Mas eu tenho ficado muito feliz em ver tudo que Deus está fazendo. Estamos juntos, conte com as nossas orações. E eu creio que Deus tem coisas especiais já liberadas em seu favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse é o nosso livro, você pode adquirir através do telefone 199-9588-3146. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial para você, tá bom? Você que está chegando agora, ou você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que chegou agora, ó, pega a oração do começo, que eu creio que Deus te trouxe aqui para algum propósito, para alguma coisa importante, para te abençoar, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Até lá.